Olá pessoal, aqui é o Daniel. E hoje a gente vai falar de um cometa espetacular, um verdadeiro viajante cósmico que passou perto da Terra. O cometa Swan, C 2020 F8. Um cometa de longo período, esverdeado, que foi visível no céu do Brasil em 2020. E que só retornará daqui a muitos milhares de anos, cerca de 11 a 22 mil anos. Você sabia que esse cometa só vai voltar daqui a aproximadamente 22 mil anos? Pois é, quem viu, viu. Quem perdeu, só na próxima era da humanidade. Nem as próximas 10 gerações verá. O cometa foi descoberto em 25 de março de 2020 pelo astrônomo Michael Matiazo, usando imagens da câmera Swan, a bordo do satélite Sorro. Por isso, ele ganhou o nome Swan, em referência ao detector de átomos de hidrogênio que captou o brilho do cometa. O Swan ficou visível a olho nu no hemisfério sul, inclusive aqui no Brasil, principalmente em maio de 2020. Ele passou a cerca de 0,56 unidades astronômicas da Terra, mais de 80 milhões de quilômetros. E atingiu o periélio em 27 de maio de 2020, se aproximando bastante do Sol. Ele é um cometa palmeirense. É verde, kkk. O que mais chamou a atenção foi sua cor verde intensa. Isso acontece porque sua coma é rica em carbono diatômico, C2, e cianogênio, CN. Quando esses gases são excitados pela radiação ultravioleta do Sol, eles brilham em verde fluorescente, deixando o Swan com uma aparência mágica nos céus. Sim, literalmente. O cometa Swan, C 2020 F8, realmente apresentou uma coloração esverdeada quando esteve visível em 2020. Essa cor é comum em muitos cometas e acontece principalmente por causa de moléculas como o cianogênio e o carbono diatômico. Quando o cometa se aproxima do Sol, essas moléculas na coma, a cabeleira em volta do núcleo, são excitadas pela radiação ultravioleta, emitindo uma luz esverdeada característica. A cauda, no entanto, tende a ser mais azulada, a cauda iônica, ou esbranquiçada, a cauda de poeira, dependendo da composição e da ação do vento solar. Ou seja, o Swan se destacou justamente pelo verde intenso em sua coma, que o deixou bastante bonito em fotos astronômicas. O Swan é um cometa de longo período. Sua órbita é altamente alongada, e ele só vai retornar daqui a 22 mil anos. Isso significa que foi a única chance da nossa geração de ver esse visitante cósmico. O cometa Swan, C 2020 F8, não será visível de novo em breve. Ele é um cometa de longo período, com órbita estimada em cerca de 11 mil a 22 mil anos, isso quer dizer que a passagem de 2020 foi a única chance da nossa era de observá-lo. É um fato tão incrível, que mesmo que ele seja do nosso próprio sistema solar, muitas gerações não o verão. E quem o ver, será uma única vez na vida. Mesmo que ele seja doméstico, a sensação é como se você visse algo vindo de outra estrela, ou de fora da galáxia, já que eras não verão novamente. É a história passando por nossos olhos. Ele já passou pelo periélio, ponto mais próximo do Sol, em maio de 2020. Depois disso, continuou sua viagem para as regiões distantes do sistema solar. Só deve voltar a ser visível da Terra daqui a 22 milênios, segundo alguns astrônomos, mas pode haver uma diferença de alguns anos. Ou seja, não volta mais tão cedo. Quem não conseguiu ver em 2020, perdeu a chance. Lembrei de uma música do Henrique e Juliano agora kkk. Quem pegou, 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 não pega mais. As características mais marcantes dele. Tinha uma cauda bem desenvolvida, visível em fotografias de longa exposição. Infelizmente, perdeu parte do brilho depois do periélio, provavelmente porque seu núcleo sofreu fragmentações, como acontece com muitos cometas que passam muito perto do Sol. No Brasil, em maio de 2020, foi possível observá-lo de madrugada, próximo do horizonte leste, um verdadeiro presente para os apaixonados por astronomia. O cometa Swan foi um daqueles eventos astronômicos que lembram a gente de como o universo é grandioso e cheio de surpresas. Ele apareceu do nada, brilhou intensamente, mostrou sua cor verde incrível, e depois partiu para um silêncio de 22 milênios. Um espetáculo único, que nossos descendentes muito distantes talvez vejam novamente. O irmão do cometa Swan, C 2020 F8, que aparecerá em 2025. E qual a diferença entre os dois? C 2020 F8, Swan, foi o cometa verde descoberto em março de 2020 pelo astrônomo Michael Matiazo usando a câmera Swan do satélite Sorro. Ele brilhou no céu em maio de 2020, mas se desintegrou parcialmente depois do periélio. Esse é aquele que já passou e só volta em cerca de 22 mil anos. Ele foi descoberto em 25 de março de 2020, em imagens do satélite Sorro. No dia 2 de maio de 2020, o cometa já apresentava magnitude em torno de 4,7, e foi possivelmente detectado a olho nu em locais com céu escuro. Mas é o mesmo? Dois cometas iguais, verdes de longo período, um de 17 mil e outro de 22 mil anos. Com o nome Swan? C 2025 R2, SWAN, é outro cometa. Esse foi descoberto agora em setembro de 2025, também detectado pelo instrumento Swan do Sorro.
Ele também tem coma esverdeada, mas é um objeto diferente, com outra órbita. Deve chegar mais perto da Terra em outubro de 2025 e depois também só retorna em dezenas de milhares de anos. O C-2025 Swan será visível a olho nu no Brasil. A previsão é que esse cometa passe bem próximo da Terra por volta de 20 a 21 de outubro de 2025. Ele deve alcançar o máximo de aproximação à Terra em 20 de outubro de 2025. Especialistas estimam que ele pode atingir magnitude em torno de 4, o que o tornaria passível de ser visto a olho nu em céus bem escuros, longe da poluição luminosa. Porém, isso depende de condições favoráveis, céu limpo, local escuro, já o outro cometa nunca mais a nossa geração verá. Mas atenção, isso não garante que ele será visível a olho nu, depende do quanto ele brilhará e da claridade do céu local. Alguns astrônomos estimam que ele poderá atingir brilho suficiente para ser visto com binóculos ou em céus escuros. Então, a resposta direta: não é o mesmo cometa. Ele só tem o mesmo apelido, Swan, porque os dois foram descobertos pelo mesmo instrumento do satélite SORRO. Não há dados confiáveis publicados acerca de diâmetro do núcleo, massa ou comprimento exato da cauda do cometa C-2020 F8 Swan com precisão rigorosa. O que se sabe ou estima? A parte mais visível do cometa, a coma, foi observada com cerca de 5 a 8 minutos de arco em diâmetro, e a cauda já foi fotografada com 25 minutos de arco em comprimento. Em imagens telescópicas de 11 de abril de 2020, uma exposição composta mostrou, coma compacta, de aproximadamente 8 minutos de arco de diâmetro e uma cauda de cerca de 25 minutos de arco de comprimento, orientada na posição de ângulo em torno de 220 graus. Outro registro indica uma coma de aproximadamente 5 minutos de arco de diâmetro e uma cauda de cerca de 6 minutos de arco de comprimento, também orientada na posição de ângulo de 220 graus. Um artigo da Space afirma que a coma fosse em torno de 7 minutos de arco, no ponto de maior brilho, o que corresponderia a um diâmetro linear estimado de 172 mil quilômetros, mas esse valor envolve suposições. Já fontes alemães mencionam que o núcleo estaria estimado em 0,6 km, mais ou menos 0,2 km, de diâmetro, para esse cometa. Em outra descrição, considera-se um raio estimado de 0,3 km, mais ou menos 0,1 km, o que resulta em um núcleo com aproximadamente 0,6 km de diâmetro, ou 600 metros, com base em análise de torques de sublimação e efeitos não gravitacionais. É isso aí pessoal, curtam, comente e compartilhem. Tchau!